luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente, tanto para nós como também para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, querido povo de Deus, nós vivemos mantidos e cronometrado por um tempo que é formado pelo homem com dia, meses, anos, hora, e também um tempo governado por Deus, o tempo da graça, o tempo do Senhor que está na eternidade. Mas gostaria de fazer com que vocês pensassem no tempo de espera. Não é fácil esperar. Todos nós aqui já passamos por algo desse tipo. Esperamos numa fila do médico, na fila do banco, na fila da igreja para a comunhão. Esperamos o marido que chega do serviço, a esposa que está vindo de viagem, os filhos que estão vindo de uma cidade que fazem uma faculdade. Esperamos. Agora, o tempo de espera que nos é proposto a refletir sobre o Evangelho de hoje é um tempo que muitas das vezes
foge de nossas expectativas. Temos o caso das 10 jovens que queriam se encontrar com um noivo. Imaginem só a espera destas 10 mulheres. Esperavam o noivo e o noivo atrasou, custou. Até incomum aqui no Brasil, né? Quem atrasa é a noiva. Mas neste caso, quem atrasou foi o noivo. A hora foi passando, o tempo adiantado, as 10 começaram a ficar angustiadas, as 10 começaram a dar sono. Quando a gente espera também, se é num lugar que tem até ar-condicionado, a gente dá até um sono, dá fome, uma inquietação nas pernas, a gente quer levantar e muitas das vezes acabamos dormindo. Foi o que aconteceu com estas 10 jovens. O caso é igual para as 10. Elas dormem. No entanto, o sono é diferente. Das 5 que estão em alerta, que são preparadas, e as outras 5 que são despreparadas, as imprevidentes e as providentes. Por que o sono é diferente? Mesmo que elas dormiram igual. Porque as que estavam com óleo de reserva para o candeeiro podia dormir um pouco mais calmo. Na hora que o noivo chegasse, a qualquer momento elas poderiam acordar e ter luz suficiente para iluminar a procura do noivo que chegará. As outras, sem sombra de dúvida, dormem preocupadas. São imprevidentes, dormem e não se preocupam já que não trouxeram óleo suficiente, ao invés de não dormirem e irem comprar óleo, só deixa para comprar o óleo de última hora. Faz até uma proposta, entre aspas, indecente, para que as previdentes pudessem ceder um pouco do óleo. Só porque as previdentes já dizem logo: o óleo será insuficiente tanto para o meu candeeiro como o candeeiro de vocês. Elas não teriam óleo suficiente para iluminar. Quando olhamos para esta realidade, não tem como nós também não nos vermos neste cenário. É claro, sabemos que a centralidade da pregação de Jesus é o reino dos céus. Quando olhamos para esta realidade, olhamos sempre como uma peça. Eu uso peça não para usar um objeto e fazer com que nós sejamos um objeto, mas para ilustrar. Somos uma peça neste cenário do reino dos céus. E olhando assim podemos dizer: será se eu me comporto como as jovens imprudentes ou como as jovens previdentes, alerta, que estão preparadas? É necessário esta reflexão se nós queremos ouvir a mensagem e o convite do noivo, o convite de Jesus que diz: vem para a festa do casamento. Quando olhamos esta parábola, mais uma vez observamos que mesmo a Sagrada Escritura está trazendo alguma cena de matrimônio, de casamento, e relatando que as jovens se preparam para participar de uma festa de casamento, não explica no Evangelho os ritos que há no casamento. Porque não é essa a intenção do evangelista. A intenção do evangelista não é narrar o casamento, mas chamar a nossa atenção para o comportamento das jovens, das noivas, aqui dentro do evangelho. Esta espera deve nos colocar em uma saudável ansiedade.
nos prepara para o tempo do advento, que logo iremos viver daqui a 2 semanas, que nos remete exatamente para esperarmos aquele que vem nos salvar, que vem nos tocar, que vem nascer novamente em nossa vida e em nosso coração. Qual foi a resposta de Jesus para as que saíram para comprar o óleo e perderam a oportunidade de ir para a festa de casamento com o noivo? Jesus disse: não vos conheço. Nós lembramos numa outra passagem do livro do Evangelho de Mateus, onde diz: quem diz Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus. Aqui as jovens também batem a porta e diz Senhor, Senhor. Mas Jesus diz: não vos conheço. Será se nós queremos ser assim? Desreconhecidas pelo Senhor quando batermos a porta? Claro que não. É claro que a leitura do Evangelho não quer em nenhum momento nos assombrar diante do futuro, não quer em nenhum momento fazer com que tenhamos uma vida no presente movidos por um medo. Não, mas nos alertar que o futuro depende do presente, do que eu vivo hoje, da busca que faço, do caminho que eu quero viver, do caminho que eu quero seguir. O que Jesus disse para as outras? Para as que estavam despreparadas, ele fechou a porta e disse: eu não vos conheço. Para as outras, ele disse para vir, vem, faz um convite para o casamento. E Jesus, antes disso, as acordou. Houve alguém que as acordassem. Vem acordar-nos. Talvez essa deve ser a frase que mais deve nos empolgar e nos questionar diante da leitura do Evangelho. Vem acordar-nos. Vem, Senhor, nos acordar do sono da morte. Vem, Senhor, nos acordar do sono que nos impede de sermos pessoas melhores. Vem, Senhor, nos acordar de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo aquilo que nos paralisa, de tudo aquilo que nos faz sermos covardes quando olhamos para a realidade e não podemos deixar as injustiças acontecerem para quem quer que seja. Se queremos ser profetas, profetisas, anunciadores e anunciadoras do Evangelho, nós não podemos fazer ouvido de mercador diante daquilo que é gritante e ficarmos parados, e ficarmos engessados. Católico, cristão, que recebe o Espírito do Senhor, está sempre movido por Ele e impulsionado para a frente. Quer dar uma resposta dentro da família, dentro do grupo, da pastoral que acompanha, aonde trabalha, aonde quer que esteja, tem que ser sinal do amor e da graça de Deus. E não é ser bonachão, passar a mão na cabeça de todo mundo, e isso e aquilo. Muitas vezes as pessoas acham o frade melhor, é aquele que está só de rir para todo mundo, que passa a mão. Mas todo pai, todo pastor também corrige, e corrige para o bem. Chama a atenção, mas também deve ter a contraposição. Não é só o pai que chama a atenção do filho, mas quando é necessário, o filho também, de forma fraterna, deve chamar a atenção do pai, a atenção da mãe. É uma via que vai e volta, não é de uma mão única. Esse tempo, o tempo do Senhor, é o tempo oportuno, não para vivermos uma vida distante daquilo que nos pede o Senhor, para pensarmos que na última hora eu vou me arrepender. Mas o que Jesus disse? Não sabemos nem o dia e nem a hora.
O grande convite para nós hoje também é vivermos agora, o hoje com intensidade. O carpe diem, viver hoje. Todo dia, viver este dia como se fosse o último. Nós somos pessoas que vivemos olhando para o futuro. Aqui não é o final de nossa vida, não é aqui nesta terra. Passamos para uma outra dimensão, aonde nós continuamos a nossa peregrinação. Fiquemos alerta, estejamos bem atentos, estejamos de olhos bem abertos e que as nossas lamparinas estejam cheias e que tenhamos também reserva para nunca deixar a escuridão nos invadir, mas termos óleo suficiente para manter a chama de nossas lamparinas. Cabe a nós entendermos que o óleo que mantém acesa a nossa lamparina é o amor. Por isso nos enchemos, devemos nos encher deste amor que alimenta a chama que nos ilumina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.